Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso podcast Por Trás das Bancadas. Eu sou o Carlos, da Ciligram, e hoje nós estamos fazendo um episódio muito bacana aqui com o meu convidado Sérgio Bottaz da Dupont, né? Antes de deixar ele se apresentar aqui, eu vou contar um pouquinho como a gente conheceu o Sérgio. O Sérgio entrou na Dupont faz alguns anos, né? Nós éramos atendidos por um outro gerente. E aí o Sérgio acabou entrando e realmente pegamos uma amizade bem legal aí, tá? Então, Sérgio, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, tá? Agradeço de verdade você. E eu queria que você contasse um pouquinho aí, né, sobre a sua pessoa, resumidamente, e como que você chegou até a Dupont. Bom, Carlos, primeiro eu que agradeço, é um prazer aqui estar com vocês, né? Estar com você. É, A Ciligram é uma empresa que eu tenho particularmente uma admiração, né? Por tudo que a gente já desenvolveu. Falando do Sérgio, eu sou uma pessoa que tem mais de 20 anos do mercado da construção, né? De experiência. Tenho um filho, né? Casado, Ótimo. engenheiro e entrei na Dupont já tem mais ou menos uns 4 anos, né? Começando aí em São Paulo e hoje eu sou responsável Brasil da parte de especificação, Legal. de negócios, dos key accounts, das grandes contas aí da Dupont, né? E dos processadores, das vendas para os processadores e parte da distribuição também. Não, legal. E assim, para a gente iniciar o nosso bate-papo aí, bem descontraído, né? É, Quando alguém te pergunta, Sérgio, o que que é córnea? O que que você responde? Mas não quero aquela resposta técnica, quero aquela resposta que você fala abertamente aí no almoço e tal. O que que você responderia? O que que é o córnea para você hoje? Hum, Responder essa pergunta, cara, depende muito do contexto de quem está perguntando, né? Mas falando assim, como você falou, quando alguém me pergunta sobre Corian, e eu falo isso muito nos treinamentos, eu sempre respondo assim, que Corian é o produto que você pode fazer quase tudo que a sua imaginação permite. Eu falo sempre quase porque nem tudo é possível financeiramente falando, né? Ah, sim. Mas eu diria que Corel você consegue fazer quase tudo. Eu já vi muita coisa diferente sendo feita em Corel. Tá. E foi até bom você tocar nesse assunto, porque realmente né, o nome do nosso podcast é Por Trás das Bancadas, né? Então, rapidamente aí explicando por que que surgiu esse nome, né? A gente quis trazer esse nome para poder assim, mostrar um pouco do bastidor, né? Da empresa, da Ciligram, da Dupont, do Coria, realmente o que as pessoas não veem, entendeu? Então, por trás da bancada remete isso, né? Os perrengues que a gente passa aí em obras, né? As correrias que a gente faz aí, fizemos bastante juntos já, Eu adorei o nome. né? E aí mostra realmente, né? A nossa ideia é trazer aqui convidados que possam conversar com a gente e expor ali o mundo deles, né? Do bastidor realmente, né? Do projeto, da especificação, né? Da produção, até ali a parte final, né? Daquilo tudo que ninguém vê, né? Daquilo tudo que ninguém vê, né? Do bastidor realmente, né? E a outra coisa que remete a esse nome é aquela questão que eu estava comentando com você de sair dessa mesmice aí de só bancadas, né? Então, você comentou isso aí, eu tô pegando um gancho aqui. O core a gente consegue fazer muita coisa, né? Não só aquela bancada, aquela pia, aquela cuba, aquele balcão. Então, a gente consegue transformar o material, né, em obras de arte, né? Esculturas, troféus que fizemos recentemente agora, né? Acessórios. Muitas empresas de móveis estão já partindo para esse ambiente aí de acessórios, né? Fazendo coisas. Então, isso é legal, né? Então, tira um pouco da bancada, né? Totalmente. E assim, tem uma infinidade de coisas. Sim, Inclusive, tem joias que o pessoal, ou semi-joias, né? Que o sim. pessoal utiliza o Corean. E assim, quando você. Eu sou um. Adoro ficar buscando essas coisas diferentes. E você acha muita Acha coisa. muita coisa. E assim, para quem não conhece o Corian, resumidamente, você consegue explicar um pouquinho pra gente como surgiu o Corian, como surgiu a Dupont? Assim, bem resumido mesmo, né? Só contando uma pequena história de como surgiu. Tentar ser bem, Bem bem resumido, sucinto, porque nós estamos falando de uma empresa de mais sim, de sim, duzentos e sim. vinte anos, Ah, né? mas sim, mas é para É. pessoa que não conhece realmente o Corian entender a grandeza, né? Claro, Você claro. viu, nós tivemos com a Joia Bergamo na Dupont esses dias, né? Ela uma arquiteta muito renomada e trabalha com a gente faz muito tempo.
Só que ela não conhecia a estrutura por É trás, né? verdade, ela Por ficou trás do impressionada, né? produto. Então ela É ficou realmente verdade. impressionada. Você viu que ela. Então, assim, a mesma coisa que você falou para ela lá, dá aqui uma palavrinha aqui, coisa rápida É, assim. a gente vem fazendo esse trabalho, inclusive, de poder ter essa aproximação para os arquitetos entenderem um pouco mais, né? Uhum. Porque não estamos falando aqui de vender produto, né? São soluções, né? Então, o que que você Isso. pode trazer? Quando você fala no core em específico, porque a Dupont é uma empresa de inovação, Sim, tá no DNA, são sim, mais de 38 mil patentes. sim. Então, quando você fala em Core, ele surgiu lá na década mais ou menos de 1960. Então, começou ali uma ideia. Entre 63 e 71, que foi quando ele foi lançado, é um tempo muito grande. Então, muita gente, a gente às vezes conta isso também em alguns treinamentos, como curiosidade, que ele foi desenvolvido para resolver um problema da própria Dupont, que é uma indústria Interno, química, né? Problema que é uma interno. indústria Sim. química, e ela precisava resolver o problema das trocas de bancadas. Mas isso é só uma história mesmo, porque Uhum. na verdade é muito estudo, Certo. e de inovação para você trazer um produto que ele resolvia um problema nos hospitais, resolvia problema nessa parte hospitalar, né, que é a proliferação de fungos, bactérias. Então, ou seja, uma deficiência que a gente tinha em produtos no mercado, Certo. o Corian foi desenvolvido para suprir essa deficiência. Tá. E assim, hoje, quando a gente fala de Corian, claro que a gente está falando de uma marca, né? Da Dupont, que é o que a gente trabalha desde sempre, né? E só que aí a gente está vendo que estão entrando algumas marcas no mercado também, né? Como é que você enxerga isso para a gente realmente ir numa linha de pensamento aí nesse sentido? Porque quando a gente fala de Corian, a gente fala da marca, né? Mas o que, que você enxerga desses outros que estão surgindo no mercado aí? Você tem até uma questão que foi cunhada aqui no Brasil, que é aquele SSM, né? Isso, isso. Então, quando você fala em superfície sólida mineral, já tem um erro aí, né? Porque não são superfícies sólidas minerais. Exatamente. Podem ser consideradas superfície sólida. Sólidas, Então, quando mas você não vai. minerais. Exato, quando você vai, nem todas, Nem todas né? isso. Então, é a mesma classificação do Corner. Quando você vai tecnicamente a fundo disso, Uhum. superfície sólida, várias empresas podem ser consideradas superfícies sólidas. Sim. Mas a superfície sólida mineral não poderia ser cunhado para todo mundo. Então, criou esse problema. Então, você não você ficar triste não quando entrar realmente em empresas que tenham produtos de qualidade no Brasil, né? Certo. Infelizmente, hoje, o que a gente vê é muita empresa que está trazendo material que não é superfície sólida mineral, ou é uma superfície sólida base poliéster, por exemplo. É uma Então, mistura, eles chamam de blend, blend. né? Mas, na verdade, eles teriam que colocar a nomenclatura correta. Superfície sólida base Base poliéster. poliéster. Sim. Então, nem toda superfície sólida pode ser considerada mineral, né? Sim. Você tem várias questões aí, né, de qualidade. Talvez você pergunte mais, a gente se aprofunde mais nisso, mas não tem problema. O É. problema é essas empresas se pautarem de um nome Sim. para tentar usufruir Da da marca, do marca peso da core, do marca. peso da marca para dizer que é a Sim, sim, mesma sim. coisa. Não é. E não realmente até porque, na verdade, esses outros materiais, né, eles não fazem, muitos deles não fazem o que o Corian permite fazer. Então, quando você fala aí de um blend, uma mistura, a base poliéster, né, já sai da nossa base ali de acrílico, certo? Sim, Então já não consegue fazer, por exemplo, peças moldadas, né, sim. termoformadas, então, né, e o que você falou é muito interessante, essa questão de algumas empresas, né, infelizmente usarem essa nomenclatura Coreia, né, para poder vender, né. E assim, você, como Dupont, o que que você pode passar para cliente, arquiteto? Como é que a gente consegue diferenciar o Corian de outros? Porque assim, se você pegar um pedaço de cada um, eles são bem parecidos, né? Olhando assim no visual mesmo, mas como a gente consegue visualizar que esse é o Corian? Bom, tem uma parte, né, técnica que lá quando você fala em Corem você tem lá, a gente até posta bastante sobre isso, né? Você tem o DNA, né? Então, eu sempre brinco com o pessoal de arquitetura, né? Que muita gente especifica o Corem. Sim, Mas na obra a gente recebe muita ligação de cliente reclamando de qualidade. Aí quando a gente vai chegar lá, sim. não tem o DNA do material. Que Faz a vistoria, realmente constata que não é. constata por quê? Todo processador
da Dupont, do Corian, ele não vai tirar Sim, o código, o lote, que é onde você identifica que é realmente o material, né? Uhum. Mas respondendo um pouco mais a fundo da sua pergunta sobre o que ele faz diferente, eu acho que não é só o produto. É o que você estava falando no começo, quando a Joia Bergman foi lá e ela viu toda aquela estrutura, e o Isso. que a gente vem fazendo com os arquitetos, com esses eventos na Dupont. Por quê? Você não está comprando material. Sim, Você está comprando uma solução. uma E solução. uma solução, ela tem que vir completa. Então, qual que é a cadeia de produção da Dupont com os processadores como a Siligran, né, que tem a capacidade de produzir a parte de assistência técnica, a parte de ter uma empresa, Sim, tem um nome, sim. né, Tem tá no um Brasil, respaldo, uma tem um, garantia exatamente, forte por trás, né? exatamente. Então, Então, você vai colocar o seu sonho, o seu projeto, a sua vida ali sim, sim. num outro material, um risco, não sei. Então não é só o produto em si, E é tudo assim, que ele a representa. gente falando assim de cliente residencial, muitas vezes é um sonho da pessoa mesmo, né? Ter uma cozinha toda equipada, toda, né, perfeita e tal. Então, e pegando um pouquinho esse gancho que você falou aí da chapa, ali ter uma marcação por baixo, né? É importante a gente deixar frisado também aqui, muitas vezes essa marcação, muitas vezes não, essa marcação ela fica bem no meio da chapa, né? Você pega a largura, tá bem no meio da chapa. Então, muitas vezes a gente faz de tudo para deixar essa marcação, né, na parte de baixo e não remover. Mas tem algumas peças que a gente precisa cortar a chapa de uma determinada maneira, né, que realmente essa marcação vai sair, né, da chapa, e aí complica um pouquinho para a gente visualizar esse número de lote e tal na chapa, né. O que a gente faz também lá na Siligran, a gente não se apega somente a essa questão Da dessa autenticidade, né? marcação embaixo da chapa. Então, a gente sempre vende, né, com nota fiscal, a gente sempre pede para o cliente entrar no site, né, do Corian Brasil, né, e lá nós temos uma relação de processadores, não é isso? Claro. Que são autorizados pela Dupont a trabalhar com Corian, né? Muitas vezes o cliente me manda um orçamento de um concorrente qualquer, né? Eu vejo o nome do concorrente e falo, "Ó, minha senhora, né, ou meu senhor, me faz uma gentileza, entra no site aqui, eu mando o linkzinho, entra nesse site aqui, procura pelo nome dessa empresa, vê se ele é cadastrado na Dupont, se ele é homologado, né? E aí muitas vezes acaba não sendo, e aí faz com que o cliente então resolva comprar com a gente. Então, isso é uma ferramenta muito boa que a Dupont desenvolveu, né? Além disso, ainda temos lá uma listinha de alguns que não pertencem mais, né, aos Exatamente. processadores. Isso é ótimo, né? Eu fiz um vídeo recentemente aí falando sobre isso, né? Explicando como a pessoa pode entrar no site e verificar. Isso é muito legal, porque realmente, se tiver ali, né, pode comprar. Se não tiver ali, né, já sabe que 90% de chance de não ser Core, certo? Né? Ou de que não é Korean, ou de que a gente não pode confiar, porque é o que eu Sim, falei, o produto, ele é uma parte do processo. isso. Mas a qualidade do o que a gente quer receber no final não depende só do produto. Tá. Então, as empresas que estão ali são as empresas que a Dupont, né, confia de que está entregando Corian, está entregando de forma adequada. E além de tudo, tem as classificações ali, né? Sim, sim, sim. Porque realmente, recentemente pegamos um orçamento aí, né, de uma empresa X, e aí realmente a gente sabe quais são as que trabalham certo, que trabalham com Core ou com outros e tal, e aí eu tive que ligar para cliente e explicar, né, falar, olha, faz isso, 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 tal, tal. Então, com a conversa, nós conseguimos converter esse orçamento, então fechamos o orçamento, né, e Na tiramos. verdade, você salvou a cliente. Pois é, a gente acaba salvando ali o cliente de uma possível, né, assistência, de uma possível. Porque o que você falou, não é só a venda, né? Nós Claro. temos todo um processo por trás. Nós temos desde ali né, do orçamento, né, da venda em si, mas depois de uma assistência, um pós-venda. Então, tudo isso a gente tem, assim, esse respaldo, né, da Dupont. E hoje a Siligran realmente é uma empresa que acaba fazendo muitas manutenções, né? Hoje não, desde sempre acabou sendo feito assim. A própria Dupont indicava a gente para fazer aí as reformas de bancadas feitas por outras empresas, né? Confesso que de um tempo para cá eu diminui muito essa demanda, porque tinham muitas bancadas assim em Coreia, tá?
só que muito danificadas, né? Por quê? Uma boa parte por uso, né? Por mau uso, na verdade, né? E uma boa parte por erro de processamento. Então, é o que você falou. Tem que confiar na empresa que está processando. O material é excelente. Mas se você não souber processar também, né? Produzir, acaba se tornando um erro de produção, né, de fabricação. Então, confesso que eu dei uma parada nessas reformas de bancárias que não são nossas, até mesmo porque, modéstia à parte, aí, as nossas bancárias quase não têm manutenções, né? E é isso, então a gente precisa ter esse cuidado né, com quem vende, com quem, né, tá especificando, com quem tá produzindo, porque realmente é uma caixinha de surpresa depois, entendeu? Né? Não tenho dúvida. E assim, hoje o Sérgio enxerga o mercado, falando um pouco de mercado aí, a gente atua bastante em residencial, comercial, hospitalar. O que você está enxergando hoje aí em relação a mercado? Tá mais propício aí para residencial, para comercial? Como é que tá essa... Ou tá igual, 50-50? Como é que tá hoje? O mercado, quando você fala no mercado de Coreia, né, é assim impressionante como a gente tem um mercado ainda para desenvolver, Carlos, porque Muito pequeno, né? é Ainda. muito Muito pequeno, pequeno. A né? fatia é muito pequena. A fatia é muito pequena. Quando a gente pega o mercado e compara com os outros países que consomem muito Coreia, a gente fala, gente, vou entrar nesse negócio, né? Tá. E esse também é um problema, pode vir a ser um problema, né? Que de alguns anos para cá, né, você vê aí o mercado com esse desenvolvimento, aí as pessoas acham que às vezes faz um cursinho qualquer, Sim, né, e pode entrar no mercado. E não, eu vejo assim, respondendo a tua pergunta, o mercado de Coreia, né, de superfície sólida, é um mercado em expansão, ele tem muito a crescer ainda. Eu acho que ele está chegando numa maturidade. Tenho visto esse ano, de dois anos para cá, um crescimento realmente interessante. Tá. Não só pela uma mudança, né, até de atitude de processadores, né, que como a atitude da Dupont também. Eu acho que tudo isso tem feito uma engrenagem, uma roda positiva aí. Eu estou muito confiante que esse mercado tende a crescer nos próximos anos. A gente fala aí, a gente pega um mercado global, por exemplo, né? O Brasil realmente ele tem uma fatia muito pequena do Coreia mesmo. Se você pegar aí mercado, né, de superfície, né, de bancadas, pedras, realmente o core ainda é muito pequeno ainda. Então ou seja, temos muito mercado ainda para explorar, né? É porque o Brasil é um produtor gigantesco de pedra. Sim, de pedra natural. Então, tá no nosso DNA. O pessoal de pedra, né, vocês criam mitos aí, né? Sim, até pelo sim. tamanho deles. Ah, porque mancha. Sim. Ah, porque risca. Ah, porque tem problema com panela. Sim, Né? sim. Imagina, Sim. então São isso vem informações... por anos e a gente sempre tentando, né, Sim. dizer não é isso, não é acontece assim, pelo contrário, né? Se você pega o produto Coreia em si, ele tem muitas vantagens em relação à pedra, né? Claro que tem algumas questões, né, que são muito parecidos. Sim. Mas é isso, então eu acredito que a maturidade, esse trabalho que a gente vem fazendo no mercado de divulgação, de abrir as portas da Dupont, abrir as portas dos processadores, eu acho que vocês quantos eventos que vocês já não pegaram, levaram os processadores de várias regiões do Brasil, leva na Dupont, leva na Siligran. Então, todo esse movimento feito pelos bons processadores tem gerado resultados que eu acho que o mercado vai crescer. É uma coisa legal, né? Por exemplo, você falou aí de movimentos e tal, né? Que a própria Dupont tá fazendo, mas realmente você tá na minha frente aqui, então não preciso puxar o saco, mas depois que você chegou, realmente você vestiu muito a camisa da Dupont, do material, então mudou muita coisa depois da sua entrada na Dupont ali, né? Eu sei que você, né, se pudesse fazer, faria mais, né? Claro. Então a gente tem aí algumas limitações, claro, todos nós temos, né? Mas esse movimento que você está fazendo, né, com a gente, processador, assim, de uma importância gigantesca, né? Porque a gente está... Mas não depende de mim, sabia? Claro, não, depende do processador, porque eu sempre lembro de algumas conversas logo quando eu iniciei que eu falava, Carlos, a gente precisa fazer isso.
A gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer isso. E vocês foram lá e investiram. Sim. Tecnologia, investiram em pessoas, investiram em estrutura, investiram em expansão. Sim. Então, são coisas que a Dupont vem fomentando, vem ajudando vocês nisso. Vamos fazer isso, vamos fazer junto, mas que também depende do processador. Claro, claro. Né? Eu acho E que é uma vocês, via de mão dupla. eu acho que vestiram essa camisa muito bem, tem Sim, feito esse trabalho sim, fantástico, né? Já tem outras unidades, inclusive. Sim, então, eu acho que esse é o caminho. Essa parceria do ganha-ganha mesmo, que ela tem que ser sempre... Sim, e a gente, assim, tá sempre querendo, né, o objetivo maior é que todo mundo, né, conheça o material e, além do material, na verdade, as soluções que o material oferece para a pessoa, entendeu? Então, assim, realmente, a gente começamos a investir em mais pontos aí, não só, né, em estrutura, mas em movimentos, né? Até mesmo com você, a gente está viajando bastante, né? Sim. Para lá e para cá, Fortaleza, Ceará, tal. Você viajando bastante com a Dupont, né? Para Sul, né? Visitando as fábricas de móveis, tal. E uma coisa legal que a gente tem que entender é o seguinte, né? Os processadores não precisam ser concorrentes, entre aspas, né? A gente tem que se unir para um bem maior que é, né, a divulgação e a expansão do produto no mercado, não é isso? Não tenho dúvida, e eu tenho acho sentido. O ano passado nós fizemos um evento com os processadores, né? Sim, Hoje a gente sim, tem um sim. relacionamento muito mais próximo. Eu acho que a gente quebrou esses paradigmas, né? E eu vejo vocês bem mais unidos Sim, sim, do sim. que já foi no passado. Tem uns e outros aí que acabam pisando um pouco na bola, né? Mas faz parte, né? Mas essa união precisa acontecer. Nós somos. O Marcelo também, ele, né? Quando ele estava à frente lá da empresa, ele fomentava muito isso, né? Ele insistia para que os processadores se unissem, se encontrassem, trabalhassem para né, Você sabe um que bem essa maior. ideia eu me inspirei nele, Nele? bro. Então tá bom. Porque sempre me Ele vai falavam. assistir o podcast, ele vai assistir depois. Sempre ele vai... me falava, não, o Marcelo fazia isso. E, não, e é verdade mesmo. verdade. E aí eu falei, não, pô, me contaram de algumas tentativas, né? Foi. E em alguns momentos, e eu falei, caramba, dá pra fazer. Sim. Vamos fazer. Dá pra fazer. E eu acho que a questão que deu mais certo é porque quando veio da Dupont. Sim. Porque um processador, tem aí o outro olha e fala, não, imagina, esse pessoal tá querendo tirar vantagem. Agora, vindo da Dupont... Quando parte da Dupont é como se tivesse vindo de cima, vai. Mais ou menos isso, vai. Pra conectar mesmo, né? Sim, Ninguém ali quer tirar vantagem de nada. Na cabeça dos processadores, que não é mesmo, a verdade. Mas é isso, a gente não precisa ser concorrente, né? Nós somos, claro, né? Cada um nas suas regiões e tal. Mas não precisamos ser inimigos, né? Temos que ser parceiros, né? Claro. A ponto de um ajudar o outro, um tá indicando o outro e tal. Então, né? Eu tenho várias obras que eu já recebi orçamentos no Rio de Janeiro, passei o pessoal de lá, né? Tive uma obra agora acho que foi no Paraná, também passei pro pessoal de lá. Então a gente vai... Eu vejo vocês sempre fazendo essas indicações. Então até no nosso grupo lá, né, que a gente participa, né, eu tô jogando lá, quem atende Rio, quem atende tal, entendeu? Então as pessoas se manifestam lá, a gente passa, porque realmente tem coisa que não compensa a gente fazer por aqui. Então nada mais justo do que indicar quem a gente pode indicar, claro, né, de confiança. Você vai saber que vai pelo menos... você vai, pelo menos vai dar uma atenção pro cliente, não vai deixar ele... sem resposta, sem retorno. Claro. Então, isso é interessante pra gente. Então, esse movimento é importantíssimo da Dupont e, como você falou, também nos processadores, né? A gente precisa ter essa mais um pouco de união para um bem maior, que é colocar o produto em destaque mesmo, entendeu? Você tem dois segmentos, né? O residencial e o comercial, né? No comercial, você consegue demonstrar os benefícios. Porque eu sempre falo, o cliente... Aliás, o mercado residencial, na minha opinião, é o mais desafiador. Porque quando você pega o mercado comercial, eu tô lá no hospital, eu tô no hotel, eu tô no retail, no food service, a gente tá em todos, né? Sim. Nos mercados, e aqueles mercados, eles entendem os benefícios. E não é benefício que eu estou inventando aqui. Não. São benefícios mensuráveis economicamente. Sim. Redução de produto de limpeza, facilidade de limpeza, redução de tempo de operação, redução de manutenção.
Tá. Tempo de parada. Então, quando você pega o hospital, então tem várias normas, né? Isso, RDC eu ia te 50, né? perguntar isso aí, né? Então, falando um pouquinho do residencial, Já aproveita. a gente tem que trocar, a gente tem que realmente tocar essa pegada do core, né? E mostrar realmente custo-benefício, né? Sim. Residencial é um mercado muito mais assim, desafiador, né? Do que o comercial, do que o hospitalar. Mas pegando esse gancho aí que você começou a falar de hospital, né? Seria a minha próxima questão com você já. Quando você precisa especificar ali o core, precisa não, quando você tem a oportunidade de especificar o core para um hospital, e esse hospital quem decide geralmente é o diretor. Como é que a gente consegue mostrar isso para o diretor de um hospital? Você ia falar isso agora, eu te cortei, mas você pode, né, Não, complementar. Por exemplo, uma sala cirúrgica, né? Qual é o benefício da gente revestir uma sala cirúrgica, por exemplo, com core, por exemplo? é mais fácil. Quando você pega as especificações, você vai ver muita especificação com Corel. Porque é mais fácil você mostrar pro arquiteto. Sim. Então, o arquiteto, não é que é mais fácil, ele tá no roteiro, né? Ele especifica, então ele tem que fazer estudo de material, etc, etc. Quando Sim. chega na construtora, aí é que a gente tem mais dificuldade. Porque o foco da construtora é o menor custo com a melhor qualidade possível. Exatamente. Né? Então, quando ele olha lá, o core ele acha que dá para trocar por pedra. Tá. Né? E o custo é infinitamente, ou muitas vezes não infinitamente, depende da pedra que se usa, Muitas mas é vezes menor. Isso. E aí ele já enxerga uma oportunidade ali. Né? Então, quando a gente vai para a construtora, e esse é um trabalho que o processador precisa estar envolvido. Sim. E essa é uma das mudanças que nós fizemos, né? Veja vocês o quanto que vocês estão se envolvendo nesse percurso, Sim. né? De você estar lá demonstrando na ponta do lápis por que você não pode tirar o core. Né? Porque você tem a economia da limpeza, você tem a asepsia, você tem a termoformação. Então você entrega para o cliente coisas que os outros materiais não vão entregar. É o que a gente estava conversando aquele dia, né, também, sobre ali, a gente deu o exemplo de uma sala cirúrgica, né, então o hospital, a construtora faz um investimento maior, por exemplo, numa certa área, mas o custo ali que você, o que vai economizar ali de manutenção é alto, né, então, como você falou, colocando na ponta do lápis, né, chega-se a números, né, que realmente compensa o uso do material, né, não só pela asepsia, não só pela não, não proliferação de bactérias, mas também pelo custo, né, do material em si. Mas não Né? tenha dúvida. Então, se você tem uma sala cirúrgica ali que você comentou, a gente tem ali para pintar uma sala, quanto tempo que tem que ficar parada aquela sala, quanto que vai gastar de material, tal. Então, acaba se fazendo uma conta que realmente vale muito a pena o investimento do material nessa área, não é? Quando você coloca na ponta do lápis no longo prazo, e não é nem muito longo, no médio a longo prazo, você consegue viabilizar o core assim Sim. muito facilmente. Sim. O que a gente tá falando no residencial é mais complexo, porque você chegar para a pessoa que tá lá na casa dela e falar: olha, você vai economizar o tempo. Ela fala: mas não sou nem que limpo e tal. Ou então, ou você vai falar: mas e os produtos de limpeza? Você E vai a sustentabilidade? gastar, E o que você gasta de produto aqui que vai para o meio ambiente? Então você tem uma complexidade de informações que é mais difícil para o pessoal da residencial entender. Sim, e o legal disso, quando o arquiteto entende isso, assim, fica muito mais fácil, né, a especificação do material. Então, por isso que nós resolvemos criar esse podcast justamente para convidar, né, os nossos parceiros arquitetos que já trabalham com a gente bastante tempo a mostrar e falar das experiências, né, para assim, para fazer com que outras pessoas, outros profissionais, arquitetos, né, se encantem também né, com o material e acabe especificando o projeto, né? Quando você pega um arquiteto que ele fala: ah, não, já tive uma experiência ruim com core, não sei o quê, você pode ter certeza, ele não utilizou um profissional qualificado. Isso. Esse é o nosso grande problema. É que bom que vocês estão divulgando isso. Por quê? Eles buscam a Corian, entendeu? Por isso que eu tenho falado muito com os arquitetos isso. Coloca a Corian com o nome do processador, né? Isso, você especifica quem vai fazer isso. Quem é porque você apto a fazer. tira o seu problema
na fonte. Na fonte. E ele pode fazer isso, ele coloca lá, Corian Siligram. Pode. Entendeu? Ele vai lá, ele faz isso, ele acabou com o problema dele. A gente está fazendo um trabalho com a sua ajuda também, né, em relação a escritórios, né? A gente já está visitando bastante escritórios com essa conversa realmente dessa questão dele poder especificar o Corian Dupont barra Siligram, né? Corian Claro. Dupont barra empresa tal, porque realmente ele está especificando não só o material, mas a empresa que ele confia, né? Que A ele solução pode confiar. completa. Eu só sou a Solução matéria-prima. completa. É isso. Eu né? não vou fornecer produto acabado. Sim. Então essa é a parte complexa. Sim. E quando a gente fala assim de residencial, realmente o residencial ele tem um uso, não vou dizer maior que hospital, não é isso, mas é um uso mais próximo ali da pessoa, né? Ele é um uso constante. Você monta uma bancada de uma cozinha, essa bancada vai ser usada todos os dias, e muitas vezes pela dona da casa, pelo dono da casa. Exato. Então, né? Um hospital já é uma coisa de uma demanda maior, uma quantidade maior de material, né? Então nós temos uma linha de produção, nós temos uma montagem diferenciada, e o hospital geralmente aí não vai ficar, né? Não tem gente para ficar vistoriando, então por isso que tem que ser um material bom, né? Que não vai te dar problema. Porque imagina um hospital com 400 leitos, né? Não tem uma pessoa que fique fazendo uma vistoria na bancada X, bancada Y, para ver se apresentou alguma coisa. Então, por isso o uso de um material tão bom, né, quanto o Corian, para também evitar essa questão dessa preocupação. Será que a bancada vai resistir a esse uso e tal? Então, isso, é muito legal. isso que você falou é interessante. Porque o que acontece? Muitas vezes, uma grande obra, e num processo industrial ou corporativo, aquilo se perde. Sim. Então, como você falou, você faz 400 bancadas ali. Sim. Aí 20, 30 dão problema e não tem um tempo para isso acontecer. Sim. Então, muitas vezes o empresário, a empresa, ela tá tendo um custo extra que ela não consegue nem mensurar. O que a gente faz de manutenção Sim. é impressionante. Eu recebo lá e eu vendo 10, 15 placas. 10, 15 placas, 10, 15 placas, 7 placas, como retrofit. Retrofit, eu falei, peraí, mas eu já fiz isso. Esse hospital ele foi feito há 1 ano e meio atrás. O que aconteceu? Sim. Quem ganhou isso, entendeu? E a gente chega e muitas vezes lá são outros materiais. Exatamente. Ou não foi um processador qualificado. Sim. Então, tem muita obra aí pagando mais ou pagando menos inicialmente ali porque não soube se planejar e tendo um custo absurdo no futuro. No futuro, em manutenções, reformas. E troca mesmo, né? Troca. Porque precisa trocar, não tem? Vai ter que trocar. Usou um poliéster. Ele quebrou, ele rachou, não tem manutenção. Como que você faz? Você troca, não tem o que fazer. Sim. E pegando esse gancho aí, de Dupont com processadores, como é que você, Sérgio, enxerga, como é que você vê essa ligação de Dupont com processadores? O que você vê hoje, o que você viu no passado, o que você espera que aconteça de melhor pra gente aí como processador? Essa relação entre Dupont e processador, né? Eu sempre... A Dupont é uma multinacional. Sim. E ela é uma grande empresa, então ela tem... Ela, por si só, já é grande, né? Só que ela só fornece o produto. Então, eu lembro quando eu entrei, a gente fazia muito isso. O arquiteto entrava em contato, a gente respondia, mas acabava ali. Tá. Né? Eu vejo... Automático, porque eu sou a Dupont, eu entendo do processo, e eu penso um pouco diferente, a gente vem trabalhando isso, que é o que? Conectar. Né? Só Dupont sozinha ela não vai chegar no Corian, pelo menos ela não consegue ser uma empresa diferente se ela não estiver conectada com os processadores. Sim. Então o que a gente vem fazendo esse trabalho é com os processadores mesmo, muito forte. E é o que eu falei, por isso que eu falei, o processador tem que querer, tem que vir, ele tem que querer. Mas tá junto no cliente. Tem que partir mais da gente do que de vocês, na verdade, né? Eu tô lá, né? Mas o que eu tenho tentado fazer é isso, conectar. Por quê? Eu lembro que, como eu falei, 4 anos atrás, o arquiteto buscava Dupont, eu ia lá, especificava. Sim. Eu vou lá, especifico, tá bom, é Corian e tal. Chegava na ponta,
É o que eu falei. Se não está conectado, eu não vou dar esse suporte para ele na ponta em todo o processo. Não tem como. Então, o processador que... Você pode ser uma ligação, né? O processador que entende Uma ponte isso, ali, ele capta essa informação. Uhum. Ele consegue trabalhar no mercado, vai se dar bem. Sim. Eu já tô vendo isso. Sim. Eu vejo e eu falo eu brinco com os clientes, com os próprios processadores, que não adianta você falar para mim que não tá acontecendo. Eu vejo seu número. É verdade. E número não mente. É. Então, você não quis fazer isso? O seu número tá aqui. Ele não mudou. Então, todo mundo que tem feito um trabalho, eu percebo um crescimento. Tá. E agora falando especificamente de Ciligram, o podcast é nosso, então Claro. podemos falar do nosso, né? Você falou um pouco dos processadores, mas qual que é a relação do Pon Sérgio com a Ciligram hoje, né? O que você enxerga que está acontecendo assim entre nós, né? E o que a gente conseguiria fazer de melhor aí para movimentar mais o mercado? Como eu falei no início aqui, né? Sou fã, tem processadores que a gente tem uma afinidade. Pega né? mais afinidade. Eu vejo a Ciligram como um processador que está sabendo utilizar as ferramentas que a Dupont e não só sabendo utilizar, mas fomentando isso, né? Então, com excelência, porque as oportunidades a gente dá para todos de forma igual, né? Certo, sim. Mas é o que eu falei, vocês expandiram, vocês estão com uma equipe de vendas aí super completa, vocês cresceram geograficamente, né? Sim. Então, o que eu tenho a dizer assim, que é um processador que não é fácil, né? Porque Não, você ser um processador premium na Dupont, né? Assim, eu recebo ligação, processador que me xinga, que briga comigo, que fala, mas eu fiz um curso lá, não sei o quê. E outra coisa, alguns conceitos errados de mercado, né? Que algumas empresas falam, não, eu homologo você para ser processador Core. Isso é errado. Errado. Então vende uma ideia, aí depois o pessoal vem, briga comigo e fala, não, mas eu sou processador qualificado por quê? Então não é o caminho percorrido pela Ciligram não é um caminho fácil. A gente tem normas, a gente tem um monte de questões a seguir. E eu acho que assim, falando de vocês têm seguido e vocês têm feito um trabalho fantástico. Sim. Que eu poderia ficar aqui citando várias obras aí, né, de referência. E por falar em obra aí, tem alguma obra que te marcou aí? Aí pode ser no geral, não precisa ser da Ciligram. Não, tem muitas obras que eu... Assim, uma obra assim, legal, um case legal aí, uma obra que, pô, que legal. Você sabe que... sido feito em Core. Você sabe que pra mim, obra legal, aquela obra que a gente conseguiu lá, executar, não dá problema. Tá. E que também é uma referência, óbvio. Você pega essa obra agora que vocês estão fazendo do hospital. Aquela obra é uma obra fantástica. Porque é uma obra que é uma referência para América Latina. Sim. Né? Então você está fazendo um hospital que vai ser uma referência. Uma referência. Né? Um hospital conceituado. Conceituado que vai ser uma referência na verdade, na América dois Latina. Agora momento, né? 2 na mesma rede agora. Então, além disso, teve o hospital que foi feito na Bahia, enfim. Na Bahia, sim. Grandes obras, né? Sim. Posso citar também a obra da igreja, foram quase 3 mil metros de fachada, né? Então isso até um ponto importante da evolução do material. Sim. Né? Porque por isso que eu te falei, pode ser qualquer obra, né? Independentemente do processador, se ligar ou não, mas é por conta disso, eu queria chegar nisso, né? Essa da igreja foi muito legal, aquela história que você me contou do padre, não é padre, como é que chama? Ele é o bispo. O bispo da igreja, né? Que você teve com ele lá e ele te falou que, né, queria ali realmente o branco, que remetesse à paz, não é? A pureza. A pureza da cor ali, então... Para um bispo de uma igreja católica, né, usar ali Cória, foi muito material ali. Só que ter essa percepção, né? Foram duas coisas que ele falou. Uma foi essa, que era o branco da pureza, e outra que foi a principal, na minha visão aqui, que ele falou, Sérgio, eu quero um produto, essa igreja vai ficar aqui para sempre. Para sempre. Então eu quero um produto que
ele fique aqui para sempre. Sim. Então, o que a gente viu, então isso me emocionou, que eu falei, caramba, né? Sim. Ou seja, a durabilidade. O Core, ele tem uma curva de... se a gente falar assim do produto, né? Quando ele nasceu lá na década de 70 para agora, caramba, a gente passou por várias transformações. Ah, sim. Uma é o trihidradialumina, que ninguém dá valor para isso, mas ele é o que dá resistência. Sim. Ele é o que dá resistência mecânica e ele dá resistência química, ácida. Então, é um produto fantástico. Tá. Nem todos os produtos têm trihidradialumina, por quê? É uma carga cara. Cara. Então o pessoal fala lá, SSC, mas não tem nada. Tem carga mineral, carbonato de cálcio e tá tudo ótimo. Aí você tem a tecnologia DIP, que é o que? A gente tingiu o pigmento para evitar risco, melhorar a percepção de risco. Isso Outra coisa é o design. A cada ano isso é favorecendo o mercado residencial. Tá. Então você tem o design, a cada ano a gente lança várias cores novas. E o retardante de chama. Sim, porque para você fazer uma fachada, você precisa de ter um material que ele atenda as não propaga chama. Então você tem toda uma questão. Isso. Então, assim, é um produto que evoluiu muito. É isso que eu ia te perguntar. Ele, desde que foi criado, ele evoluiu bastante, né? Nossa, todos esses pontos ele evoluiu assim, tudo, né? É impressionante. Né? Qualidade, né? O que você comentou do DIP, que é a percepção menor de riscos, né? E o principal para vocês como processadores é o grau que você consegue termoformar esse material. Sim. Porque a termoformação, o pessoal acha que é algo simples. Isso. É o principal diferencial. Inclusive, isso que você falou dessa liga, eu nem comentei isso, né? Que eu acho que isso é um altruísmo muito grande, né? Que eu já mandei pessoas, empresas virem aqui fazer treinamento. Sim. Ficou aqui porque precisava aprender. Sim. E você já tem outro agendado aí, né? Porque você sempre comenta, é melhor aprender bem. Cara, é o que eu te falo. Do que propagar conhecimento. Nós já somos, né, entre aspas, concorrentes, que eu te disse, né? Mas é legal quando a gente consegue passar o nosso conhecimento para outra empresa que vai trabalhar também. Porque é melhor nós termos um concorrente, né, na mesma altura, né? Claro. Do que não passar esse conhecimento. Não, eu acho isso. E a outra empresa fazer bobagem, fazer coisas erradas por aí. Porque, na verdade, quando você faz uma coisa errada, né? O cliente ou a pessoa tal, ele não vai entender que todo o material... mundo sofre, é o nome que sofre. E muitas vezes o cliente fala, não, o material não presta, você me vendeu uma coisa e não é outra, tal. Então, isso a gente escuta muito por aí, né? De clientes, arquitetos, tal, né? De processadores que fazem, né, coisas erradas. Não que a gente não faça, a gente erra também, claro, mas a gente está sempre tentando evoluir e aprender com os erros e consertar para não acontecer de novo, né? Não tenho dúvida. Mas, quando você faz uma coisa errada, você acaba condenando o material, né? Exatamente. O cliente, ele não separa. Não associa. Pô, o material é ótimo, mas aquela empresa que eu contratei realmente não valeu a pena. Ele não faz não isso. soube trabalhar, entendeu? Então o cliente não tem essa separação, não sabe. Então por isso que a gente tem que cada vez mais unir processadores nessa pegada de aprender a fazer o certo, né? Porque realmente... Não tenho dúvida. Se eu tenho uma empresa que né, foi lá e viu a gente trabalhar e tá fazendo igual ou até melhor, ótimo, né? Ponto pra gente e ponto pra eles. Porque tá jogando o nome do Core no mercado positivamente, né? Sim. E não ao contrário. Então isso é muito legal. Então temos uma outra empresa agendada aí para conhecer e tentar aprender um pouco apoiar, né? Um pouco da nossa experiência para eles, né? Para eles poderem trabalhar realmente com mais, né? Com mais certidão aí, com mais coisas certas. Né? Claro. Entender a técnica certa. Né? Porque não tenham dúvida Sim. de quem vai ouvir esse podcast que a técnica é fundamental. Isso foi até um tópico aí do nosso primeiro episódio, né? Que foi com o Marcos e o Marcelo, os caras que fundaram esse Telegram. Que legal. E foi uma coisa que a gente até brincou aí, como é que foi o começo, os perrengues, né? O Marcelo tinha um plano na cabeça dele, um cenário e tal. Só que assim, começou, né? Imagino que sofreram muito. Não vou falar muito, mas né, a pessoa tem que assistir o primeiro episódio, depois o nosso segundo aqui para entender. Mas, entre aspas, sofremos, né? Porque a gente não sabia, a gente não tinha ferramenta. Tudo era novo. Como é que faz isso, como é que faz aquilo lá. Então, foi criando-se um jeito de trabalhar diferenciado, né? Por eles,
pelo Marcos, pelo Marcelo, que deu super certo. A gente carrega isso até hoje. Então, é o nosso DNA, entendeu? Nossa base aí foi esse começo que nós não podemos esquecer e temos que realmente estar sempre falando disso, né? Porque é legal essa história, é muito legal contar o perrengue do começo, né? Então, e obviamente que muitas empresas estão começando agora, né? Elas passam por isso também, né? Não, Então, mas além disso, né, Carlos, você até falou das obras, né? Pô, se você olha o que vocês têm feito, né? Eu acho que vocês trouxeram isso agora, você me contando um pouco disso, eu tô imaginando aqui que vocês trouxeram no DNA mesmo. foi. Por quê? Aquela obra que vocês fizeram, aquele mock-upzinho, aquele protótipo da porta, eu tô louco. Sim, Eu tive lá na obra com você, eu quero ver eu quero ver isso, porque isso vai ser um você foi na case. obra com a gente, né? Isso vai ser um case, porque revestir a porta do jeito que vocês fizeram ali Sim. é um case. Outro do hospital, aquele box. Parece fácil, mas não é, entendeu? Não. Tem toda uma engenharia Toda por uma trás engenharia. ali, entendeu? Aquele box do hospital, né? Sim. Que vai ser realmente algo É fantástico. uma outra engenharia, né? Então, assim, você tem. Não é só você pegar ali e cortar o material, polir, entregar. Não é isso, entendeu? Tem uma engenharia por trás. Você citou a porta aí, a porta realmente foi um protótipo que nós fizemos, a cliente aprovou e assim, foi muito mais do que ela esperava. Muito mais, entendeu? Você teve uma obra com a gente, né? Tive. A casa vai ser derrubada ainda, aquela casa antiga, para ser construída uma casa gigantesca nova. Então, Não, e ficou. ficou assim, pô. Né? Vou ser sincero. Ficou Pra mim, forte, dos cases assim que eu falo, caramba, eu já quero divulgar isso E a gente logo. fala porta, pô, porta é uma coisa tão simples, né? Mas não, cara, uma coisa. Não, toda uma baita engenharia. porta. São portas gigantescas, portas de 3,5 metros por 1 metro, então. Fantástico. 20 portas numa casa, pô, é muita coisa. É muita coisa. Então, assim, é isso, as obras acabam marcando a gente, acabam fazendo a gente aprender coisas, né? Então, e é legal essa questão de estar aprendendo sempre, porque a gente não sabe fazer tudo, né? Claro. Só que cada obra, cada projeto é um desafio novo, então, né? A esfera da revestir lá, nós nunca tínhamos feito uma esfera, né? Entendeu? E foi muito legal, incrível. o desafio foi legal, né? Ficou uma esfera, ficou parecendo uma lua, um planeta, ficou bem bonito. Então, ficou mesmo. Realmente, para quem olha, fala, pô, é uma coisa simples de fazer, mas não é, tem toda, né? O Marcos lá até comentou aqui no nosso primeiro episódio que ele ficou sem dormir uns dias, né? Pensando como é que ele ia desenvolver o molde para fazer aquela esfera, tal. Então, foi muito legal. Então, assim, hoje nós somos uma empresa que a gente está realmente crescendo, né, no mercado, desde a época do Marcelo, o Marcos já vem crescendo, né, assim, aparecendo e mostrando. Creio que somos referência aí para algumas empresas, tal, e para clientes também, né? E por isso que eu te perguntei, como é que é a relação da Dupont com a Cinegram, então... Não, já tá acontecendo com alguns clientes muito interessante, que quando a gente conecta, né, vocês, e aí uma cliente, uma arquiteta, de uma grande empresa me mandou uma mensagem. E aí ela, Sérgio, eu preciso disso. Tinha reunião o dia inteiro. Tá. Eu fui ver a resposta da pessoa. Tá, a mensagem. À noite. Tá. E aí, eu te encaminhei. E aí você me falou, já resolvi. Já tá resolvido. Foi isso mesmo. Você entendeu? Foi. Então, e aí quando eu mandei pra ela, olha, é isso, ela falou, não, já resolvi com o Carlos. Você entendeu o time como é diferente? Por quê? Você tá ali envolvido no processo, o Sérgio tá com outras coisas lá da Dupont que não é só o processo. Então, e eu achei isso fantástico que ela mandou pra mim, mas ela mandou pra você também. Foi. Você vê como é um processo que tá indo, ela podia ter mandado só direto pra você. Espero que na próxima vez ela já siga direto. E nem me mande, eu nem vou ficar sabendo disso. Então, esse movimento que a gente tá fazendo é muito legal. E a gente tem uma coisa assim muito nossa lá, por isso que eu falei do DNA, mas realmente é muito nossa, assim, de uma filosofia, não deixar ninguém sem resposta por muito tempo. Então, isso assim, eu tenho um toque com celular, WhatsApp, eu não posso ver nenhuma notificação lá sem responder, entendeu? Por mais que eu não vá conseguir resolver aquela questão naquela hora, eu falo, Sérgio, Você faz isso mesmo. Tô numa reunião agora, então me dá uns minutos aí, ou eu te respondo amanhã, eu te respondo à noite e tal. Mas eu sempre vou deixar a pessoa com uma resposta, entendeu? Então, porque isso é uma cultura nossa, só que não abre espaço para concorrência, por exemplo, entendeu? Então, quem chega na frente tem uma vantagem. Então você vê a importância disso. A gente tem uma, já assim, passou o Sérgio, vai lá, já resolve. Pois então, né? Porque a Dupont já fez o papel dela ali, já especificou. Se ela precisar de alguma coisa, a Dupont vai estar lá. Sim. Mas o que tange a produção,
o processo. E tem muitas coisas que você não vão saber responder, né? Exatamente. Como é que eu faço uma bancada? Como é que eu especifico essa cuba? Que tamanho tem que ter, tal. A Eu Dupont vendo não o vai saber, a material. Dupont não vai saber resolver É isso para o cliente, entendeu? Então, por isso a importância de nós, processadores, né? Temos essas ligações aí com os clientes finais, realmente para meio que pular a Dupont, realmente é isso, entendeu? Então a Dupont tem que É ser só isso. ali, não, uma ponte ali, para depois a gente se especializar e resolver a questão do cliente mesmo, né? E o que eu sempre tô conversando com você e realmente faço isso uma coisa minha agora, né? É a questão de fortalecer os processadores, né? Isso nós temos que fazer, né? Dupont, distribuidoras, tal, nós temos que fortalecer vocês, no caso, né? Dupont e distribuidoras, tem que fortalecer os processadores que vocês podem confiar, né? Você sabe que eu sou da opinião que realmente eu não gostaria que abrissem mais processadores, tá? Isso já te falei várias vezes, estou aproveitando aqui para muita gente ouvir também, né? Porque eu sei que são números, né? Quanto mais vender material, melhor, claro. Claro. Mas se você vende muito para empresas erradas, dá problema, não dá? Claro, Você também não dá. pode, você não pode vender a mesma quantidade para a empresa certa? Na minha opinião, dá para fazer isso perfeitamente. Então, se hoje, eu não sei quais são os números, mas, sei lá, hoje nós temos aí, eu vou chutar, tá? Vou dar um exemplo só. 100 processadores autorizados do POM Brasil, né? Para que eu vou abrir mais dois, por exemplo, se eu posso fortalecer esses 100, né? Eu vou vender mais 10 placas para mais duas processadoras? Se eu posso vender essas 10 placas para que já tem hoje? Então, eu vejo muito isso. Eu preciso realmente fazer um trabalho, Carlos, Siligran, né? De fortalecimento de processadores competentes, né? Então, eu vou sempre pegar no pé da Dupont, distribuidor e tal, para realmente acontecer isso aí, né? Não sei se você tem uma opinião aí Não, disso, né? você conhece a minha opinião, né? Sim, Um pouco sim. da minha opinião. Eu também, expansão, ela é necessária, né? Necessário. Então, eu acho que primeiro a gente tem que dar oportunidade para os processadores. Para quem já estão Para na quem já está lá. ativa, claro. Vestir a Então, camisa. exato, eu Isso. tenho, inclusive, de regiões, né? Sim, sim. Quantas eu já te chamei para região, já chamei outros processadores, falei, gente, Sim. estamos precisando de gente ali. Sim. Precisa expandir, entendeu? Exatamente. Óbvio que abrir, porque para você, eu também gosto quando vem empresas novas, inclusive acho que já te ligaram algumas, eu sempre falo, cara, por que você não faz parceria, gente? Para que um arquiteto, porque o arquiteto e a especificação é uma coisa, a produção é outra. Então, a primeira coisa que eu falo quando uma pessoa entra em contato comigo querendo abrir um processamento, eu falo, já viu um parceiro? Você quer ser um processador mesmo ou você quer ser um vendedor? Vendedor, exatamente. Porque vai vender, você vende, você negocia e você faz uma parceria com uma empresa. Quantos anos você está no mercado, cara? 18 anos já. 18 anos. 18. Você mesmo acabou de contar quantos perrengues você passou. Diversos. Eu vou falar para que eu vou montar um negócio para passar os mesmos perrengues se eu posso ter a solução pronta. Sim. Agora, óbvio que os processadores têm que ter a cabeça aberta para entender isso quando é uma obra sua, quando é uma obra de... E a gente já tem, inclusive, tem feito isso, né, no segmento de produção seriada, né? Uhum. Que a gente está num projeto junto, inclusive, de imóveis. Exato. Por quê? Para que uma indústria vai iniciar um processo que ele é super delicado, que ele tem que investir em equipamento, se ele pode simplesmente terceirizar isso? E muitas vezes a empresa é especializada em outro segmento. Não é o core business deles. Uma harmonia. Exatamente. Tal, não é o negócio dele, é o nosso, entendeu? Exatamente. Nós somos 100% focados em core. Então, exatamente. Eu não tenho uma marcenaria em paralelo eu faço core. Não, nós somos exclusivamente processadores de core. É sua vida. É a nossa vida. Você faz aquilo para viver, entendeu? Exatamente. Aí você vai investir. E outra coisa, a gente tem exemplos. Você lembra que você tinha uma parceria com uma indústria de imóveis lá na região do interior? Sim, né? Aí ela decidiu processar. O que aconteceu? Acabou. É verdade. Acabou. É isso mesmo. E eu fui lá algumas vezes e falei, cara, você vai processar mesmo. Então... E não tem mais, né? Praticamente... Não continuou, né? Porque ele recebia tudo pronto. Sim.
Agora ele tem que fazer a venda. Pronto, ele... montado. Você Só entendeu? indicava. Era só fazer a indicação. É só fazer a parceria certa. Né? Então, as experiências que eu tenho... e outras mais que a gente tem. Eu tenho um monte de exemplos. Exatamente. Eu tenho um monte de exemplos. Esses dias me ligou uma empresa lá de Fortaleza, né? Que também quis se aventurar no Corea. Me ligou o dono da empresa, né? Perguntando se ele podia me ligar por vídeo. Falei, pode. Aí me ligou por vídeo, né? Ele tava na produção lá perguntando como é que ele fazia uma cuba côncava. Olha só, entendeu? Então, uma empresa que começou a trabalhar com Corea, ligando para mim, perguntando como é que ele podia fazer aquela cuba ali. Eu achei, poxa, eu expliquei por educação, claro, mas... É que você é educado, mas, né? pô, depois eu falei, caramba, pô. Eu não devia ter explicado, pô, porque o cara, né, tinha uma parceria comigo, depois se meteu a trabalhar com o negócio, entendeu? E agora tá me ligando, perguntando um absurdo desse aqui, qualquer, né, pessoa, né, conseguiria enxergar como é que faz aquilo ali. E você foi educado mesmo. Não, Mas a gente vê isso o tempo inteiro. Então, não dá certo. Então, o meu foco sempre é quando vai abrir um novo, eu falo, vem. Eu gosto de levar no processador. Ontem mesmo eu tive num processador que eu falei, eu tenho um processador que ele tá numa outra região, e eu falei, vamos lá conhecer um processamento? Você tem certeza que isso você quer? Mas você não quer fazer uma parceria? Porque não faz sentido. É verdade. A mão de obra hoje no Brasil um problema. Muito difícil a mão de obra. Então, para você treinar uma pessoa, e que é outro problema, que às vezes você treina a pessoa, sai da sua empresa, monta outra e acha que vai conseguir fazer. Aí ela vê que nada dá certo, porque não é só você ser bom no que você faz. Você tem a parte comercial, você tem a parte de equipamento. É por trás das bancadas. É por trás. Tudo o que acontece no bastidor que ninguém vê. É isso. Então, é o que eu sempre falo. Tem um funcionário, tudo bem, ele tá indo bem, treine, mas... não pense em sair da tua empresa, meu amigo. Você tá aí bem. Não compensa. Não compensa. E a nossa experiência, o que eu vejo... Então, assim, eu não sou um fã, respondendo a tua pergunta, não sou um fã de expansão por abertura. Por quantidade. Por quantidade. Precisamos ser fãs de qualidade. Eu tenho falado muito isso com os distribuidores. Sim. Porque quando você pega o distribuidor, muitas vezes o distribuidor ele tem aquela ânsia, aquela necessidade de vender. E tudo bem, mas vamos qualificar. Vamos trazer, vamos parceria. E você mesmo já fez, tem feito parceria. Precisa qualificar os que já estão ativos, precisa fortalecer, dar suporte e tal, entendeu? É mais fácil vocês crescerem do que abrir novos negócios. Exatamente. A quantidade, nesse caso, não vale nada, entendeu? É verdade. Precisa da qualidade, entendeu? Então, não vou abrir mais 10 processadores. Não precisa, entendeu? A mesma quantidade de material que você venderia para esses 10 novos, você pode vender para os que já estão no mercado, cara. Entendeu? Claro. Tem que ser assim. Então, vai ser uma batalha que eu vou sempre levar pra gente. O menos é mais, vai, né? Eu concordo. Né? Então é isso. Mas, bom, deixando essa parte de lado aí, agora, né? Falando um pouquinho de especificação aí, né? De material. Rapidamente também. Como é que você enxerga a especificação? O que a gente poderia fazer melhor para mais profissionais especificarem o Core, né? Movimentos, eventos, né? Já estamos fazendo bastante evento na Dupont, né? A Silignan tá levando bastante gente lá. Já fomos, acho que umas 2, 3 vezes esse ano lá, né? Sim. Com um grupo de arquitetos. Eu mencionei da Joia Bergman lá, que ela teve lá e não conhecia a estrutura. Então, você acha que esse é o caminho, né? A gente fortalecer a especificação, porque nós precisamos de mais especificação. Como é que a gente faz isso? Eu vou conectar de novo vocês, processadores. E é por isso que é uma multiplicação. O Sérgio, ele é uma pessoa só. A Dupont tem ali no seu time 7, 8 pessoas. Sim. Né? Focadas em Core no Brasil. Não é suficiente. Não é. Não dá para especificar tudo. E especificação é uma questão de técnica e paixão. Sim. Então, um arquiteto, ele precisa se apaixonar pelo material quando a gente fala do residencial, né? E quando fala do comercial, ele tem que entender todos os processos do que está por trás daquilo ali. E é uma questão de paixão mesmo, né? Eu gostei desse material, acho que ele vai resolver o problema e eu vou especificar. Então, o caminho, a gente vem... Eu não posso falar tudo, né, Carlos? Senão
os Não, concorrentes vão aproveitando lógico, aí. não. Acho que tem algumas coisas que não pode ser É, falado, né? o caminho para você é estar conectado com o arquiteto. Conectar, né? Fazer mais movimentos, mais eventos de conexão mesmo, realmente, de E aproximação. essa aproximação É isso. focada no processador. Que é o que a gente está fazendo já, né? Essas reuniões, visitas, né? Essas viagens, isso aí vale muito a pena. Quero realmente. clicar lá na internet, no Maia, colocar lá Core e aparecer os processadores. Isso, é isso. Né? Mostrar lá, olha, Ferramentas, a gente pode explicar esses ferramentas, processadores fazem Core e tal, por quê? E eu vejo alguns processadores fazendo isso, conseguindo fazer esse fomento, esse trabalho. Participar de feiras, né? Sim, Uma Revestir, a sim, gente vai estar na Formobile, a gente vai estar na Hospitalar. Sim. Inclusive está fazendo umas peças Fazendo umas para peças na gente feira, estar isso. na Hospitalar. Isso. Então eu acho que é isso, tá conectado. Tá. É isso. Então esse movimento a gente tem que fortalecer ainda mais, né? Essa conexão, essa aproximação, eventos e especificações, mostrar. Isso acho que a gente tem que estar sempre trabalhando, porque nunca vai acabar. Então a gente tem que ganhar mais mercado para a fatia do core realmente aumentar, né? Claro. Quando a gente fala de Brasil aí, por exemplo, no global, né? Pegar aí realmente o nosso país mesmo. De forma nacional, né? De forma nacional, nós temos que grande. expandir, temos que, tem muito mercado, tem muita obra sendo construída, tem muito crescimento de alguns estados. A gente pegar o Nordeste mesmo, né? Tá crescendo assim absurdamente, né? Se vai para Fortaleza, onde nós temos a nossa filial lá, assim, tá uma loucura, né? Então, eu fico impressionado. Toda vez que eu vou, eu falo, cara. Não, realmente, cada vez que a gente vai, né? Eu vou quase todo mês, mas cada vez que a gente vai, parece que aumentou mais coisas. Então, é muito legal, cara. Os prédios, as obras, os hospitais. Então, realmente tá nessa daí. Mas é isso, cara. Então, pra gente meio que dar uma encerrada aí, vai hoje o Sérgio. Se o Sérgio hoje pudesse fazer uma pergunta ou modificar alguma coisa do Sérgio de 4 anos atrás, que entrou no Dupont, o que você faria diferente? Ou o que você perguntaria? O que eu daria de dica para mim ali? Pra você mesmo. Pô, faz esse caminho e tal. Olha, você tem uma curva de aprendizagem numa empresa, né? Sim. Então, se eu pudesse reduzir isso, e de mercado também, né? Porque os mercados são diferentes. Eu trabalhei já em grandes empresas, né? Como piso, parte de construção, e tô na Dupont faz 4 anos. Se eu pudesse dar essa dica, eu falaria, se conecte mais rápido com os processadores. Tá. Quando eu cheguei na Dupont, existiam os processadores, inclusive nesse processo eu vi processadores saírem da Dupont. Sim. Né? Então eu quando eu entrei, 4 anos, parecia um negócio, tava assim, era cada um por si, vamos tocar um negócio e acabou, não. Então, eu acho que eu falei, Sérgio, se aproxima, entenda que o processo de especificação a gente teria ganho 2 anos. Então eu acho que demorou 2 anos, eu já tô 2 anos fazendo isso, e eu tenho sentido uma diferença absurda. É o caso que eu te contei agora, de o arquiteto entrar em contato com você. E não era um escritório pequeno. Não, um escritório grande. Que só trabalha com grandes obras, você entende? E é por isso que eu te falei, pô, você, assim, vestiu realmente a camisa mesmo do negócio, da empresa, da companhia, do ponto, entendeu? Então, depois da sua chegada, realmente, não é puxando o saco nem nada não, mas melhorou muito essa aproximação do processador com o profissional, entendeu? Porque você tá sempre disposto, tá sempre engajando, tá sempre, Sérgio, vamos lá, vamos, vem aqui, vamos. E às vezes eu dou uma enrolada que você me pede, né? Sérgio, vamos marcar essa visita aqui? E aí eu falo, não, olha, não, e vamos. E ainda faltou uma da nossa listinha ainda, faltou né? Duas ainda. Duas da lista. Então, tá assim. na lista ainda, a gente vai fazer. Vamos fazer. Tem que ser nesse semestre ainda. Exato. Antes de junho tem que estar. Então, se eu pudesse, eu faria batida, isso. né? Vai pra cima, orienta, esteja junto. Mas também tudo é um processo de maturação. Talvez se eu fizesse isso naquele momento não funcionaria. Não, acho que talvez não teria funcionado, né? E hoje, esse mercado te empolga ainda? Ou assim, tem muito Eu sou um apaixonado pelo Core. Tá. Mas não é só pelo Core em si, é por tudo aquilo que ele representa, que são as soluções. Você me mostrou lá no evento de lançamento de coisas, aquele troféu é de babá, eu quero um. Foi legal, o troféu foi... Eu quero um. Então eu vejo materiais de design sendo desenvolvidos, você vê novas coisas sendo feitas em Core, entendeu? E trazendo soluções mesmo. Então eu vejo o mercado futuro, um mercado muito focado nessa parte de novos projetos, novas soluções, né, que ele tenha novas aplicações, porque elas já estão aí.
Elas já Sim, existem. já existem. Elas já existem. Temos que fortalecer ainda mais. Então eu tô com uma expectativa de que o nosso mercado de Coreia, e até pelo que eu tenho visto do retorno do setor de arquitetura, Tá. de alguns profissionais, eu tô muito animado. Tá. E o que você acha desse ano ainda, né? Nós estamos em maio, praticamente, amanhã já é maio. Maio até dezembro, o que você enxerga de projeções para o Coreia para esse ano, para o ano que vem? Você tem alguma perspectiva? Tem alguma informação já privilegiada aí? Como é que vai ter? A gente pretende um crescimento esse ano de 2 dígitos, tá? Então Tá. a gente já está se projetando para ter um crescimento nos próximos anos, realmente um crescimento elevado, né? Por várias E questões. esse ano ainda? Já estamos Tá. já, né? Em um processo de crescimento. Uhum. É óbvio que depende de vários fatores, né? Esse ano tivemos problema com guerra, tem Sim. política, Copa tem do Mundo, Copa do Mundo, eleições. É um ano muito pesado, mas a gente tá com a esperança de que tem várias coisas acontecendo. Você tem muito investimento entrando no Brasil. O setor de hotelaria está crescendo muito, né? Tá, O próprio setor hospitalar, ele tem vindo forte tá. com projetos que estavam parados, né? Então, assim, eu acredito que nós vamos ter esses próximos 3, 4 daqui, né? De hoje. Sim, de para hoje. mais 2, 3, anos 4 anos, crescimento. 5 anos de crescimento interessante. Que é hora da gente aproveitar, então, todos nós processadores. E se todo mundo virar essa chavinha aí, eu já tô vendo alguns processadores, essa questão do design tá muito forte. Tá muito forte. Tá forte. Vindo de vocês, de outros processadores, né? Coisas diferentes. Inclusive, um dos meus próximos convidados aí vai ser um arquiteto que ele ama o Coreia, mas não para bancadas. Foi que eu conheci? Foi, aquele lá que você conheceu. Apaixonado por Coreia mesmo. Apaixonado por Coreia, mas não para fazer bancada. Então, ele mesmo até brinca. Falou, tantos anos trabalhando com vocês, foi a primeira bancada que eu fiz com vocês, foi esses dias, né? O resto foi tudo peça diferenciada. Obras de arte, esculturas, peças soltas, carrinhos, mesas. Que é muito incentivado com ele. Com Não, todas as ideias ele ama Coreia. Então, não vou dar muito spoiler, mas um dos meus próximos convidados vai ser ele, com certeza, tá? E você falou em design, a gente não falou das cores, né? Mas, rapidamente, assim, o que você achou do lançamento das cores? As cores novas para esse ano. Gostei de duas, vou ser sincero. Duas não me agradaram muito, mas duas eu gostei bastante. Eu acho que a parte dos travertinos tá faltando. Tá né? faltando, tá. É óbvio que é um processo produzir aqueles vezes muito complexo. Sim. Né? Então a gente gosta e tem que estar na mão de gente boa. Sim. Mas eu acho que vai ser um sucesso. Não, eu gostei. Foi legal. Eu acho que a linha artista ela ainda está muito subjugada aqui no Brasil. Sim. São cores lindas. Essa que estão no grupo 2, né? Que tem preço bem competitivo. E eu vejo tão tímido isso. E eu acho que falta. É isso que a gente conversou tudo aqui hoje. Quando vocês estiverem cada vez mais inseridos, vocês vão poder divulgar mais. Porque... divulgar e de repente até sugerir, né? E realmente mostrar mais as cores, né? Porque elas estão tímidas também porque a gente, processador, talvez não tenha assim, né? Não jogue muito no mercado, né? Estão acostumados muitas vezes com branco, com neutro, com algumas cores clássicas, né? Já nos acostumamos com algumas cores, né, clássicas, como você disse realmente, né? E acabamos deixando um pouquinho de lado o artista, o grupo do artista, mas eu vou começar a divulgar bastante com força esse grupo, porque realmente assim, as cores tão bonitas, né? Essa que lançou agora a artista foi assim, gostei muito. Lembra muito aqueles Sims do Arte, não sei se você chegou a pegar, mas lembra muito aquela cor. Eu gostava muito daquela cor. Cor linda. Do ponto descontinuou do portfólio, mas agora lançou essa que lembra bastante. Então, e os travertinos acho que vai dar uma... Faltava. Eu acho que aí quando é uma questão de realmente você ter a opção. E é lindo, né? Eu vi as peças lá. Até nós tínhamos um projeto aí já vendido, né? É um projeto para setembro, né? E a arquiteta queria um travertino. Falou, vamos fechar então aqui nesse valor aqui, que eu já sabia que ia entrar no grupo tal, né? Vamos fechar nesse valor aqui.
E aí vai ter um lançamento em abril de 2 cores. E ela Travertino. gostou? Gostou, já Já fechou? Já escolheu. Não, tava fechado. Caramba. Não, mas já fechou a cor? Confiança, fechou a cor, né? Que O travertino legal. mais cinza lá, o Que Firenze, legal. né? Firenze, É, Firenze. né? Vai ser naquele lá. Então ela queria um travertino. Eu falei, então espera, vamos fechar agora, que isso foi em janeiro. Fechamos o pedido, bacana. efetivamos, né? E ela, na confiança, ela aceitou. Falou, então vamos fechar, fechamos. E agora, quando lançou, mandei para as amostras, né? E ela já escolheu a cor. Essa aqui, então. Então, foi muito legal. Realmente estava faltando mesmo. É, tava faltando, Tá. acho que para esse complemento. É. Tem bastante cor, né? Tem bastante, tem 46 agora. 46 cores no Brasil isso, é bastante coisa, né? É bastante cor, né? Assim, não tem como reclamar, né? Opção não falta. Então, Não falta. São 46 cores para escolher. Então, obviamente, nós temos as nossas preferidas, né? Sempre isso sempre vai vai ocorrer, ter, né? De você ter a sua preferida, mas tem um portfólio bem robusto. Não, maravilha. Sérgio, então é isso, cara. Muito obrigado aí pelo convite. Acho que falamos um pouquinho de tudo, né? Não sei Conta se, sempre não sei se tem comigo. mais alguma coisa a acrescentar aí para o nosso podcast aí, mas para mim foi uma honra te receber, né? Nosso segundo episódio, como eu falei, o primeiro foi com o Marcos e o Marcelo, os caras que fundaram, nada mais do que justo, né? E agora nós queremos fazer uma sequência, né? Primeiro foi os fundadores, depois a Dupont, né? Como a Dupont entra no mercado com a gente e tal. E daqui para frente, agora os meus convidados vão ser arquitetos, né? A grande maioria. A nossa terceira convidada vai ser a arquiteta Evelyn, né? Já conversei com ela, né, Evelyn? Já conversamos ontem, ela já aceitou. Então, o terceiro episódio vai ser ela, porque ela foi uma arquiteta assim que realmente foi o nosso início, né? Até o Marcelo e o Marcos comentaram no nosso primeiro episódio. Falamos bastante dela, dos desafios, da primeira peça mais, né, desafiadora que nós tivemos. Fizemos a peça, o Marcelo fechou com ela sem máquina, não tinha nem máquina ainda e tal. Então, foi bem legal. Acho que ela vai ser assim, nosso ponto de partida dos arquitetos aí vai ser com a nossa primeira arquiteta. É um privilégio, né? Uma vai arquiteta ser- de 18 anos já trabalhando 18 junto. anos praticamente, então vai ser bem legal para contar realmente a história, né? Contar a sequência, né? Da empresa e nosso trabalho todo, tá? Então, Eu quero mais te uma vez agradecer aí, também, muito cara. obrigado Eu mesmo, acho viu? que Obrigado, não só por você ter vindo, mas obrigado por todo o apoio aí, por todas as nossas viagens, os perrengues de viagem aí e tal. Não, eu que te agradeço. Eu acho que esse movimento que vocês estão fazendo é um movimento muito importante. Obrigado. E espero que esse podcast. Você sabe que eu comentei que a gente tinha um projeto muito de podcast também. Sim, Isso é aquilo que eu falo do tempo, você vê? É difícil. Então, difícil, eu né? tenho esse projeto. Eu acho super importante levar é informação. importante, cara. Levar a informação correta para o público Sim, correto. sim. Então, eu desejo aí um sucesso Muito para esse obrigado. A gente podcast. tá... Que ele evolua. a ideia é essa, que levar a consiga informação Exato. correta, levar ali o material correto, a especificação correta, nas diversas áreas que a gente está atuando. Então, né, realmente é isso. Esse projeto surgiu baseado nisso, né? Então a gente quer contar a nossa história, a história da empresa, mas também a gente quer fortalecer o nosso produto, o nosso material no mercado, né? Maravilha. Então a gente quer assim mostrar que realmente é um material que vale a pena o investimento. Então, basicamente é Sucesso, isso aí, vai tá? ser sucesso. Então, muito obrigado de novo aí, né? Obrigado agradeço. pela presença e obrigado por todas as nossas parcerias aí externas que ninguém sabe, mas tá por trás das bancadas. Fechou? É isso aí, valeu, obrigado. Valeu, obrigado, valeu. Um abraço. Gente, é isso. Então, recebemos aqui o Sérgio, nosso segundo episódio. É um projeto que nasceu realmente para mostrar esse nosso bastidor. E como eu mencionei, nossa próxima convidada vai ser a arquiteta Evelyn Sayer. Obrigado, Evelyn, por já ter aceitado o convite, tá? E a gente se vê no próximo episódio. Obrigado.